Polícia prende 2 quadrilhas acusadas de roubo de carga no Maranhão e Pará. Eles já cometeram pelo menos 50 assaltos. Manifestantes bloqueiam a Avenida 4º Centenário para denunciar problemas de infraestrutura. Os problemas na via são inúmeros. Aqui, por exemplo, deveria existir uma calçada, mas toda vez que chove, é assim que fica. Chuvas continuam e problemas também. Ruas alagam e barreiras cedem na capital. E o mistério no futebol em Imperatriz. O estádio é de um Frei Epifânio. E olha só os adversários, São José e Santa Quitéria. Padre não bate em santo. Olá, boa noite. A polícia desarticulou 2 quadrilhas especializadas em roubo de carga e instituições financeiras que atuavam no Maranhão e Pará. As investigações começaram há 6 meses. Ao todo, 9 pessoas foram presas. O grupo é especializado no roubo de cargas como cigarros e bebidas. Outros integrantes da mesma quadrilha permanecem foragidos, mas a polícia trabalha no sentido de também capturá-los. Durante a coletiva realizada na Secretaria de Segurança Pública, foram revelados detalhes quanto a um outro caso. Já esses 3 aqui atrás foram presos na cidade de Chapadinha. Eles são acusados de assaltarem uma instituição financeira no último dia 22 de janeiro na cidade de Vitória do Mearim. E já estavam planejando um outro crime, dessa vez a um banco na cidade de Brejo. Descobrimos que eles estavam se deslocando da cidade de Santa Luzia para a cidade de Chapadinha, onde no dia de hoje eles iam sequestrar o gerente do Banco Bradesco da cidade de Brejos. Então acompanhamos essa quadrilha. Quando chegou na rodoviária de Chapadinha, eles marcaram um encontro e quando eles estavam saindo no carro, um veículo Celta, sentido a Brejo, nós realizamos a abordagem. Com o trio, os policiais apreenderam 2 pistolas, uma 9mm e outra calibre 32, um revólver calibre 38 e bastante munição. Após a apresentação, os 9 criminosos foram encaminhados para o centro de triagem em Pedrinhas. E o corpo de um homem foi encontrado pela manhã em uma estrada de terra na zona rural de Imperatriz. A polícia ainda não tem a identificação da vítima e investiga as causas da morte. Na cena, uma sandália, um boné, uma garrafa de bebida alcoólica quebrada e uma poça de sangue. Elementos fundamentais que podem indicar o começo das investigações. Após análise inicial, o perito criminal formula as primeiras impressões. Nós percebemos 2 locais diferentes, uma cena que parece o início de agressões e depois o local onde está o corpo, 20 metros de diferença. No chão, sobre uma poça de lama, o homem morto, ainda não identificado, tinha a cabeça esmagada. Aqui na estrada do Imbirau, durante a noite, é muito escuro e não tem iluminação. A briga pode ter iniciado neste local. O corpo, então, foi levado a metros de distância. A perícia acredita que o fato de ter outras pegadas e pneus, as marcas de pneus, próximo ao corpo, pode também dificultar as investigações. Segundo os policiais da Patrulha Rural, as informações chegaram à polícia através de uma chamada no telefone 190, por volta das 6 horas da manhã de hoje. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Imperatriz para dar continuidade aos procedimentos necessários. Os trabalhos vão ser continuados lá no IML e provavelmente vai aparecer algum contato, algum familiar desse rapaz, já que essa região aqui ela é bem povoada e provavelmente a gente consegue encontrar alguém conhecido da vítima. E moradores do bairro Liberdade bloquearam um trecho da Avenida 4º Centenário para reivindicar a infraestrutura, que inclui saneamento básico e iluminação. Apesar de ter sido inaugurada, a via está inacabada e tem constantemente apagões durante a noite. Os 2 sentidos da 4º Centenário foram interditados com galhos de árvores e pedaços de madeira. Os manifestantes exigem que lâmpadas dos postes sejam substituídas. A avenida já sofre com a falta de iluminação pública. Pode passar aqui qualquer hora que você quiser aqui da noite, você vai ver, isso aqui é um breu. Homens da Polícia Militar foram acionados numa tentativa de manter a ordem na área. Motoristas desavisados que optaram em pegar a via
precisaram dar meia volta. A Avenida Quarto Centenário foi entregue em dezembro do ano passado com a promessa de que a obra, ainda não concluída, continuasse a partir de janeiro desse ano. Os problemas na via são inúmeros. Aqui, por exemplo, deveria existir uma calçada, mas toda vez que chove, é assim que fica. Se transforma em um verdadeiro lamaçal. Parece que aqui só mora pouco. Inauguraram essa avenida, entregaram inacabada. Toda vez que chove todas as casas enchem de água, de lama. Os problemas na infraestrutura se estendem até a área onde foram construídos os apartamentos destinados a pessoas de baixa renda na Camboa e que integram o projeto da Quarto Centenário. Moradores convivem com os vários transtornos, que vão desde obras inacabadas a redes de esgotos entupidas. Entramos em contato com o governo do estado, mas até o fechamento desta edição ninguém respondeu ao nosso pedido. E daqui a pouco, São Luís está entre os 10 municípios com maior incidência de novos casos de tuberculose. O Jornal da Difusora volta já. Já estamos de volta e o Maranhão está entre um dos estados com maiores taxas de incidência de casos novos de tuberculose, baseado em números do ano passado. Na lista dos 10 municípios, São Luís lidera o ranking. Muita gente não tem noção sobre o combate à doença. Quais os sintomas da tuberculose? Como acontece a transmissão? Qual o tratamento? São questões básicas e que muita gente desconhece. Mas a dúvida ficou no ar. Tosse, vômito, dor de cabeça. E você sabe? Não. Seu Inácio também tem dúvidas sobre a doença. É por mosquito que morre da gente, né? São Luís está entre os 10 municípios maranhenses com maior número de casos da doença. Ainda falta entendimento da população quanto à transmissão, tratamento e a consciência de que tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, a medicação é gratuita e está em todas as unidades básicas de saúde. Os principais sintomas da doença são tosse seca contínua, cansaço excessivo, falta de apetite, febre baixa, geralmente à tarde, dificuldade na respiração. Em 2014, 2.162 casos foram notificados no estado. Esses serviços também são oferecidos a detentos das unidades prisionais da capital. Em Pedrinhas, existe um núcleo de saúde que faz o diagnóstico e tratamento do preso. Ele é acompanhado pela médica do programa, ele tem a visita mensal no núcleo de saúde para acompanhamento, como é que está o desenvolvimento da doença. Olha, se a gente observar o início dessa reportagem, tem aí um descaso revelado. A Praça do Panteão passou por uma reforma há pouco tempo, mas os problemas foram revelados, como a gente pode conferir nas imagens. Problemas revelados com o período chuvoso. Problema que a água fica empoçada, o escoamento não é eficiente, por isso fica essa situação no meio de um lago, no meio da Praça do Panteão, atraindo inclusive mosquito da dengue, chikungunya também, que é o mesmo mosquito que transmite as duas doenças, problema geral nessa região. Aliás, falando em problema, outras situações como essas foram registradas em áreas nobres de São Luís. Na Avenida dos Holandeses, parte da calçada cedeu e arrastou um poste que ficou pendurado pelos fios. Segundo a Semar, os cabos não são de energia e por isso o fornecimento na área não foi afetado. A prefeitura informou que o poste não é de responsabilidade do município. Ainda no Calhau, uma rua inundou e os motoristas foram obrigados a reduzir a velocidade para evitar acidentes. Na Avenida Litorânea, uma das pistas foi tomada por muito barro que cedeu durante a chuva. Um trator foi usado para desobstruir a via. Nesta quinta-feira, o dia terá muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora no Maranhão. Em Alcântara, as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Imperatriz, 22 e 33. Em Balsas, a máxima será de 32. Carolina, 33 graus. E o prefeito de Humberto de Campos, Raimundo Nonato dos Santos, 2 secretários, empresários e integrantes da Comissão Permanente de Licitação tiveram os bens bloqueados a pedido do Ministério Público Estadual. Eles são acusados de improbidade administrativa. Eles teriam desviado dinheiro público mediante fraude à licitação. O
O prefeito tem o prazo de 5 dias para se manifestar sob pena de pedido liminar de afastamento do cargo. O PROCON acionou operadoras de telefonia para impedir o bloqueio da internet em todo o estado. A medida foi adotada após intervenção preliminar que apurou o corte do acesso à internet quando a franquia do consumidor acaba, alterando os contratos que previam apenas redução na velocidade. O Estado foi condenado a pagar indenização de mais de R$60 mil à mãe de um preso assassinado durante rebelião no Complexo de Pedrinhas em 2010, que resultou na morte de 19 presidiários. O Estado argumentou que não podia ser responsabilizado por considerar que a morte do presidiário foi consequência de um ataque surpresa. Na tarde de hoje, uma operação foi feita para a retirada dos toldos dos bares da Avenida Litorânea em São Luís. Segundo a Companhia de Policiamento do Turismo, mais de 50 barracas estão fora dos padrões exigidos. A Secretaria Municipal de Saúde de Bacabal afastou um médico do Hospital Materno-Infantil da cidade, acusado de suposta negligência no atendimento à grávida de 6 meses, Ana Paula Rodrigues, que resultou na morte de gêmeos no último final de semana. E a gente continua falando desse caso aí, porque depois do falecimento dos irmãos gêmeos, a difusora mostra o outro caso de uma vítima de uma mãe que viveu um problema parecido. O Hospital Materno-Infantil de Bacabal tem sido alvo de inúmeras denúncias por causa do grande número de mortes de bebês nos últimos dias. Familiares das vítimas alegam negligência. Eu procurei o hospital. Quando eu cheguei lá e bati a ultrassom, eles me falaram que a criança estava tudo bem na primeira ultrassom. Aí já na outra, ele só foi para me falar que a criança já estava morta dentro da minha barriga. Quem era o médico? É o Dr. Amorim. Ele teria falado para vocês que estava tudo na normalidade e quando você foi ter seu filho? Ele já estava morto. Isso era por volta de que horas? Eu saía, era a volta de 1 hora que eu saí daqui. Mas antes você teria levado uma queda e você teria ido até o hospital falar com o médico, né? Foi. O que foi que ele teria falado? Ele disse que estava tudo bem com a criança. Não tinha atingido nada na criança? Não. Foi. Estava mais vivo do que a gente. Ele ainda falou que a criança estava mais viva? Foi, de que a gente. Isso foi por volta assim de que horas? Na madrugada? Eu tive ele já de madrugada, já. 2 horas. Você chegou no hospital por volta de que horas? Volta de 1 hora. De manhã. Na manhã de sexta-feira? Foi. No momento que você chegou lá, como foi seu tratamento? Não, os que estavam lá, as enfermeiras, tudo me receberam bem. Mas esse caso eu achei errado, foi da parte dele não ter me dito nada disso. Em nota, a Prefeitura de Bacabal disse que não há um grande número de mortes no Hospital Municipal Materno-Infantil e desconhece o caso mostrado pela TV Difusora. E daqui a pouco, reunião entre rodoviários e patrões termina sem acordo. Os detalhes depois do intervalo e mais informações sobre a partida que acontece daqui a pouco no Castelão. Já de volta, e a reunião entre trabalhadores rodoviários e a classe patronal terminou sem acordo. Foram mais de 3 horas de negociações e eles pretendem voltar a se reunir amanhã. Não foi divulgado um percentual de reajuste exigido pelos rodoviários, que chegaram a ameaçar uma paralisação dos ônibus, mas o movimento foi suspenso. E funcionários dos Correios de Codó anunciaram paralisação. Eles pedem por melhoria no sistema e mais contratações. Nós temos 9 carteiros trabalhando e dentre esses, efetivamente só 6, porque tem férias, tem companheiros que ficam doentes. Então 6 que estão trabalhando efetivamente. O prédio dos Correios em Codó se encontra em péssima qualidade. Com pouco espaço para que os funcionários trabalhem com eficiência, hoje a demanda na cidade cresceu bastante e os trabalhos de entrega estão atrasados. Porque com a quantidade de carteiro que nós temos hoje aqui, não dá para suprir a necessidade da carga diária que chega aqui hoje. E na região tocantina, os vigilantes continuam insatisfeitos. A categoria alega que só recebeu salários referente aos meses de novembro e dezembro do ano passado e nem o 13º salário foi pago. No prédio da Caema, a guarita está ocupada por outro funcionário da empresa. Já na delegacia, alguns voltaram ao trabalho. Os vigilantes dos 2 locais têm uma reclamação em comum.
os salários. Os vigilantes estão paralisados desde fevereiro deste ano. Ao todo, cerca de 20 funcionários estão sendo prejudicados com o atraso dos salários. Para garantir que os funcionários recebam o restante do pagamento a que têm direito, foi preciso que o sindicato da categoria entrasse com uma ação cautelar na Justiça. E essa cautelar foi deferida, né? O juiz deu procedência e estamos simplesmente aguardando para que o Estado venha depositar em juízo. Esse dinheiro que está sendo bloqueado vai ser repassado para cada funcionário. E os vigilantes aqui da capital também se reuniram hoje com representantes do governo do estado, ali na sede da Secretaria de Educação. Até o momento, não há informações sobre o resultado desse encontro. Agora vamos mudar de assunto, falar de esporte. Os jogadores do Imperatriz tentam solucionar um mistério. É que jogando em casa, a equipe raramente se dá bem e, por isso, eles começam a se preocupar com o próximo confronto, que será contra o Cordino. O próximo jogo do Imperatriz é contra o Cordino, dentro de casa. E o que poderia ser sinônimo de tranquilidade, levanta uma questão. É complicado, a gente joga bem, mas o resultado não vem. O que está faltando é sorte dentro de casa. Das 3 partidas, sob olhares atentos do torcedor, o time perdeu 2 e empatou 1. Na dúvida, o melhor mesmo é treinar para espantar essa fase ruim. Para isso, o time começou a semana pegando no pesado, sem olhar para os lados, até mesmo para evitar, quem sabe, notar algo estranho. Mas existe alguma coisa errada no gramado ou na arquibancada? A única certeza é que tem mesmo um novo treinador. Vinícius Saldanha assumiu o lugar de Celínio com o objetivo de acabar de vez com esse mistério todo. Porque as coisas, quando não dão certo no futebol, tem que achar um culpado. Geralmente é o treinador. Seu Antônio tem a receita para quebrar esse tabu. É só jogar melhor. E este professor encontrou uma explicação. O estádio é de um Frei Epifânio. E olha só os adversários, São José e Santa Quitéria. Padre não bate em santo. Ótima explicação. E hoje o Sampaio enfrenta o o Expressinho no Estádio Castelão. E é para lá que a gente vai ao vivo falar com o repórter Ciro Mineiro, não é isso, Ciro? Boa noite. Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. É isso mesmo, aqui no Estádio Castelão, tanto a equipe do Expressinho como a equipe do Sampaio Corrêa já estão em campo, já está sendo executado o hino nacional. Isso quer dizer que dentro de instantes a bola começa a rolar aqui no estádio do Castelão. O Sampaio Corrêa ocupa a vice-liderança do Campeonato Maranhense com 11 pontos ganhos. Já o Expressinho está na 9ª posição e não tem nenhum ponto somado. Por isso esse jogo para o Expressinho é super importante, porque aí se ele ganhar, né, se ele vencer, ele vai pontuar na tabela. Já o Sampaio Corrêa só avança, né? Avança na classificação e também avança na tabela com chances de ocupar, claro, a liderança. Mas o dia de hoje é um dia especial para o Sampaio Corrêa, Olavo. Isso porque se a equipe vencer, estará vencendo nas comemorações de 92 anos de existência do time. É isso mesmo, o Sampaio Corrêa está de parabéns, faz hoje 92 anos. A equipe da Difusora AM já está a postos para transmitir daqui a pouquinho essa partida, então é só sintonizar na 680. E claro, a TV Difusora também está aqui acompanhando e vai acompanhar todos os lances aqui dessa partida para você acompanhar amanhã nos telejornais. É isso aí, Olavo. Voltamos ao estúdio com você. Obrigado, Ciro Mineiro, pelas informações. Fico arrepiado toda vez que ouço o hino brasileiro. Boa noite para você. O Jornal da Difusora termina agora. Obrigado pela sua audiência e companhia. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite.